Meu amigo, minha amiga do agronegócios, Léo Viverista aqui, e eu preparei um corte muito importante para você que trabalha ou quer trabalhar com cultivo protegido de hortaliças aqui no Brasil. Eu e o meu amigo Volney, diretor das operações da Zanata Estufas, trouxemos informações importantes para você tomar a decisão certa de qual estrutura, da galvanização, da grossura do pé direito, do peso da estrutura, da robustez ou não da estrutura, principalmente pensando nas várias regiões do Brasil que são muito diferentes e tem cada detalhe que para você tomar sua decisão é muito importante. Então, se você não é inscrito no canal do Léo Viveristas, clica aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações para não perder nada que a gente traz aqui e aproveita esse corte e essas informações de valor que a gente vai trazer para vocês aqui na sequência, beleza? Bora pro corte aí e aproveite. Tipo assim, onde que o produtor, quando vai pegar um orçamento, principalmente, quais são os pontos que ele tem que se atentar? Mas, primeiramente, qual que você acha que é a principal diferença dos projetos ou do que está nesses orçamentos diferentes? Bom, Léo, assim, a estufa é um grande conglomerado de commodities. Nós trabalhamos com aço, com alumínio, com zinco e com polietileno, né? Basicamente isso. A estrutura é aço, alumínio, revestida com zinco e um plástico, a tela é polietileno com algumas misturas. Então, o que diferencia o preço de uma estufa normalmente é a concepção do projeto. Por exemplo, o peso estrutural por metro quadrado é um fator que vai mudar o preço da estufa. Então, muitas vezes você pega um preço 1.000 metros quadrados e 1.000 metros quadrados e compara um com o outro, mas um pesa 10 toneladas e o outro pesa 15 toneladas. Tá? Obviamente que o que pesa 15 toneladas vai ser mais caro. Mas o que vai agregar essas 5 toneladas a mais? Isso vai depender muito da região que está. Por exemplo, se você pegar um projeto com uma estrutura mais reforçada e você estiver aplicando numa região em que você tem rajadas de vento mais fortes, a perspectiva que você tem de manter essa estufa em pé numa rajada de vento é muito maior do que aquela de 10 toneladas. Uhum. Então, basicamente, eu costumo dizer que tem duas grandes variáveis para o preço de uma estufa. Uma é essa, o peso por metro quadrado. Então, o fabricante ele precisa compreender aonde esse produto está sendo colocado. Se essa região eu tenho rajadas de vento até uma determinada velocidade ou até uma outra determinada velocidade, por exemplo, Nordeste do Brasil tem uma predominância de ventos de muito menor intensidade. O Sul do Brasil tem uma menor predominância de ventos, mas as rajadas são de muito maior intensidade. A estrutura que eu vou aplicar ao Nordeste do Brasil, ela não vai conseguir dar o mesmo resultado em termos de segurança quando eu aplicar ela no Rio Grande do Sul. Uhum. Por quê? Porque certamente lá a rajada de vento vai ser mais violenta e pode ocasionalmente derrubar a estrutura, né? Uhum. Então essa é uma questão. Quando você vai comparar um projeto com outro, compare os dados, né? A cada quantos metros está uma coluna? Qual é o formato dessa coluna? De preferência, analise também essa questão do peso. Óbvio que a inteligência da engenharia manda muito, né? Então você conceber um projeto que consiga dar uma resistência com peso um pouco menor é uma vantagem competitiva para um fabricante. Uhum. É mais ou menos como um avião. Você fabrica um avião com peso menor, ele gasta menos combustível, né? Mas ele voa como o outro. Tá? Então nós vivemos mais ou menos a mesma realidade, só que num contexto um pouquinho diferente. O segundo aspecto que varia muito o preço é o produto. E aí sim, qual que é o tipo de aço que você está usando, qual que é o tipo de tratamento que você está colocando nesse aço. Eu estou usando um produto galvanizado por imersão a quente pós-produção, né? Conforme norma ABNT 6323 no Brasil. Opa, eu tenho um produto que estruturalmente vai me ter uma camada protetora de 50, 60, 70 micras de zinco, né? E isso vai me dar uma durabilidade X a nível de tempo, né? Se eu usar um produto com galvanização contínua, né, que é galvanizado lá o rolo de chapa na fábrica e depois ele passa por um processamento já galvanizado, tá? Ele é galvanizado a fogo, é o mesmo processo, só que porém com algumas diferenças que vão fazer com que ele tenha uma camada protetora bem menor. Um ZZ100 tu vai ter 7 a 10 micras. Um ZZ275 você vai ter 25 micras. Enquanto nós estamos aplicando no por imersão da BNT 6323, a peça pronta, 70, 60 micras. Então você vê que é uma diferença muito grande. Zinco, nesse caso da estrutura, é zona de sacrifício, ou seja, é uma camada protetora que eu coloco para proteger o aço base, que é quem faz a vez de manter a estrutura em pé. Então, quanto maior a camada de zinco que eu aplico, logicamente, maior a vida útil que eu vou dar para essa estrutura, porque eu vou ter uma camada maior para ser agredida pelo meio ambiente. O zinco também vai ser agredido, só que com uma velocidade muito menor do que seria o aço sem esse tratamento. Então, zinco é um componente caro no mercado,
né? Algumas vezes a mais do que o aço, por exemplo. Então, se eu colocar uma camada de 25 micras, eu vou usar X quilos de zinco lá na minha estrutura. Se eu usar uma camada de 50, 60 micras, eu vou usar 2X, pelo menos. Então, obviamente que o custo para mim produzir essa estrutura vai ser um pouco maior, mas o resultado que eu vou entregar no longo prazo para o cliente também é diferente. E é um pouco difícil do cliente entender isso, porque muitas vezes, quando a gente vai explicar, soa como aquele negócio do papo do vendedor, né? Não, você está querendo aqui e tal. Mas é isso, basicamente o projeto tem que ser um projeto inteligente, mas que ofereça segurança para o cliente em termos de peso. O que a gente vê é que existem no mercado projetos claramente mal aplicados, né? Projetos que têm uma estrutura boa para aplicar lá no Nordeste do Brasil, que são transferidos para outras regiões e isso traz problemas para o cliente. Vivemos várias experiências dessas ao longo do tempo. E outra é, quais que são as características do produto que você está comprando? É um produto galvanizado, conforme norma BNT 6323, com 50, 60 micras de camada de zinco. Então, essa é a condição que varia o preço e aí não tem como você comparar por metro quadrado. E eu acho que acho que tem alguns pontos aí como cliente que eu vi que você falou. Um deles que também acrescentaria, acho que ver se tu concorda, prestar muita atenção, porque hoje eu sofri com isso. A largura do pé direito também é muito importante, porque se passar batido, quem está te mandando o orçamento mais barato, ele não vai te falar que lá o pé direito está de 7, entendeu? E o outro está de 9. Ele vai mandar o orçamento, se passar o de 7, passou, entendeu? E outra coisa também que tu falou que é muito interessante, é que galvanização não é tudo igual, né? A galvanização, pelo que tu falou, para deixar um pouco mais simples para você que está ouvindo, assistindo a gente, galvanização é aquilo que impede ou desacelera muito a corrosão do aço, ela protege. Isso. É como uma roupa, vamos dizer, está protegendo a gente do sol, vamos botar basicamente falando bem singelamente explicando, né? Perfeito. É basicamente isso. Então, você pode botar uma roupa fininha, que quase não te protege, ou uma roupa grossa que vai te proteger, de uma neve, por exemplo, de uma corrosão, para te machucar. O zinco é isso. Mas tem como... E tem a questão do, tipo assim, o que é galvanizado na chapa que você falou, ou seja, é galvanizado antes de começar o processo de fabricação de um pé direito, é galvanizada a chapa toda, né? Para depois começar o processo fabril. Isso. De dobrar, de soldar. Isso. E já na zanata é soldado, é feito todo o processo, é dobrado o pé direito, por exemplo, e depois galvanizada a peça por inteira, é isso? Eu vi a máquina lá, é incrível. A Zanata é a única empresa fabricante de estufas que tem dentro da sua fábrica a cadeia inteira. Então, nós recebemos a chapa de aço, nós cortamos, dobramos, seja via perfiladeira ou via dobradeira, preparamos as peças, soldamos, fazemos o trabalho em si nas peças de furação, corte e solda, e depois disso tudo feito, nós vamos para um processo de galvanização que é feito dentro de casa também. Então nós temos toda a cadeia acontece dentro da nossa fábrica, de modo que a gente garante que a peça seja galvanizada depois que ela esteja pronta. Quando você compra uma chapa já galvanizada para fazer essas inserções, obviamente que em alguns pontos você vai ter uma exposição por essas inserções que você vai fazer. A questão da galvanização contínua é que ela consegue ter controle sobre a camada que coloca. Então é exatamente isso. O vendedor da chapa, ele controla a quantidade de zinco que ele coloca sobre ela, porque é um custo. Sim. Então ele entrega conforme a norma. Por exemplo, no Brasil, a maior espessura de zinco comum no mercado para uma chapa tratada em linha contínua é de 25 micras. É a maior que nós temos. Enquanto que uma galvanização por imersão já pronta, como é o nosso caso, você vai garantir, por reação dos metais mesmo, na faixa de 50 micras, 60 micras. E isso é zona de sacrifício, como eu expliquei antes. E bem como você colocou, né? Tá protegendo ali. Quanto mais grossa for, mais proteção ela vai dar. Sobre a definição do pé direito, é exatamente isso. Leia e procure comparar. A minha coluna é 6 por 9 centímetros, a do outro fabricante é 4 por 7 centímetros. Isso muda? Muda. O tamanho da chapa que eu preciso para fazer isso é maior. Por consequência, o peso da minha estrutura vai ser maior, mas eu vou entregar para você uma resistência a ventos maior. Sim. Observe também o distanciamento que você tem uma coluna da outra, porque às vezes você coloca uma coluna da outra a cada X metros, o seu concorrente coloca uma distância maior, a cada quantos metros um arco está distante do outro. Então esses detalhes é que fazem com que o preço por metro quadrado possa variar de uma maneira significativa de um projeto para o outro.